As contas das empresas estatais federais brasileiras devem fechar 2024 com o maior déficit em 15 anos. São mais de 100 empresas estatais, fazem parte da máquina do governo federal e atuam em diversos setores, como o de infraestrutura, telecomunicações, agropecuária. O governo usa o resultado de algumas dessas empresas para calcular o desempenho das contas públicas do país, mês a mês. E neste ano, as contas devem apresentar o maior rombo desde 2009. De janeiro a agosto, o déficit das empresas estatais federais bateu 3 bilhões e 300 milhões de reais. E a previsão do próprio governo é que fechem o ano em 3 bilhões e 700 milhões de reais no vermelho. Em 2009, o rombo do ano foi de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Nos anos seguintes, as estatais federais tiveram resultados melhores e, em alguns anos, até positivo, graças a aportes dos governos. Em 2018, a gestão do então presidente Michel Temer injetou 5 bilhões de reais no caixa dessas empresas, fazendo um superávit. Em 2019, o governo Jair Bolsonaro injetou 10 bilhões de reais e o resultado ficou positivo, em 14 bilhões de reais. Em 2023, o resultado voltou a ser negativo, em 700 milhões de reais. Este ano, os déficits maiores estão na empresa gerencial de projetos navais, empresa de Correios e Telégrafos, Engea de Planejamento Financeiro, Infraero e Dataprev, responsável pela tecnologia da informação do país, como processamento de folha de pagamento e benefícios do INSS. O resultado não inclui Petrobras e Eletrobras, porque são empresas que têm características específicas, como regras de governança que se aproximam de empresas privadas de capital aberto, e nem bancos públicos. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias permite que o governo abata os gastos com investimentos previstos no PAC. O Ministério da Gestão e da Inovação afirmou que, em boa parte das empresas estatais, o déficit que agora está sendo registrado é explicado pelo aumento em investimentos, como máquinas e tecnologia. Que esses investimentos estão sendo bancados por recursos que já estão no caixa das empresas e não demandarão nenhum aporte do Tesouro. Que em anos anteriores, especialmente entre 2018 e 2021, o Tesouro já repassou recursos para as estatais, para que elas realizassem investimentos. E que, como eles não foram feitos, se transformaram em superávites elevados naqueles anos e ficaram guardados no caixa das empresas. O governo também citou que em 2018 e 2019 foram feitos aportes que somam 10 bilhões de reais que geraram superávit. E que a Engeprom recebeu investimentos em 2018 e 2019 para a construção de 4 fragatas, o que gerou superávit naqueles anos. Ainda, segundo o governo, em 2024, a empresa já investiu 1 bilhão de reais desses recursos que ficam registrados como déficit. As projeções para os próximos anos também indicam resultados ruins. Especialistas reforçam que o descontrole nas contas das estatais compromete a credibilidade do país e o esforço em sanar as despesas públicas, no momento em que o governo fala em urgência para revisar gastos. O economista Gabriel Barros ressaltou que há preocupação sobre a sustentabilidade da política do governo federal de repassar recursos para as estatais, criando contas cada vez mais deficitárias. O mercado está bastante preocupado e atento a esses estímulos por fora do orçamento, vamos colocar assim, que o governo está fazendo, e esses estímulos também incluem as estatais federais. Então, essa reversão de superávit para déficit, nesse contexto em que o governo usa as estatais como vetor de crescimento da economia, preocupa bastante porque amplia a percepção de risco e piora, de fato, a trajetória das contas públicas. O economista Cláudio Freystack lembrou que o déficit nessas contas é pago por todos nós. Basicamente, esse déficit alguém tem que pagar. Tá? E quem vai pagar somos nós, evidentemente. Porque o governo não produz dinheiro, por assim dizer, tá? Então, isso apenas tem uma implicação adversa sobre uma situação fiscal que já é muito frágil. Os resultados, basicamente, eles atuam no sentido de fragilizar ainda mais o arcabouço fiscal do governo. E qual é a consequência? Juros mais elevados, câmbio mais estressado, risco país, infelizmente, um pouco pior.
A Engeprom reiterou que o déficit não corresponde a prejuízo contábil e, em grande parte, representa gastos com a construção de navios para a Marinha. A Engeprom afirma que a capitalização da empresa para a condução de uma política pública de defesa aprovada pelo Tribunal de Contas da União explica o déficit. Os Correios afirmaram que o déficit foi herdado do governo anterior, mas que investiram cerca de 2 bilhões de reais próprios para reconstruir a empresa, adotaram medidas para reduzir despesas e aumentar receitas e não vão precisar de aporte do governo. A Engea declarou que é superavitária e tem disponibilidade para quitar todas as suas despesas. A Infraero declarou que não vai precisar de recursos do governo para cobrir o déficit e que ele é decorrente do uso de recursos próprios disponíveis em caixa para a transferência dos aeroportos da 7ª rodada de concessões. A Dataprev declarou que não apresenta prejuízo, que continua tendo resultados positivos significativos e que mantém níveis altos de liquidez.